Bom dia. Esse é o trabalho a respeito de anatomia aplicada à fratura do escafoide, referente à turma de medicina da Universidade Federal Fluminense, quarto período, disciplina de anatomia médico-cirúrgico, tendo como docente André Felipe Marcondes Vieira e José Cavazoli Lazoli, monitor Tiago Melo, discente Daniel Martins, Eduardo Júnior, Isabelle Matos, Júlia Parísio e Marina Leitão. Agora nós vamos apresentar um pouco sobre a epidemiologia da fratura do osso escafoide. Esse osso é o mais comum dos ossos do carpo, com incidência de 50% a 80% de fraturas nessa região. Possui predominância no sexo masculino e o diagnóstico precoce e tratamento correto tem fundamental importância a fim de se evitar complicações como pseudoartrose, necrose vascular e colapso do carpo. A incidência de pseudoartrose é de aproximadamente 5% a 10% das fraturas do colo, sem desvio, tratadas com aparelho engessado, e podem chegar a 90% das fraturas do colo proximal com desvio. Sobre a anatomia desse osso, ele é o osso mais radial do carpo e o maior pertencente à fileira proximal. Ele tem 5 facetas articulares, com rádio, trapézio, trapezoide, capitato e semilunar. Por isso, cerca de 80% da sua superfície é coberta por cartilagem, o que limita sua vascularização e faz com que não forme calo ósseo. Ele tem mobilidade nos planos coronal, sagital e axial, sendo de extrema importância para a biomecânica do punho. Por isso, sua consolidação anatômica torna-se indispensável ao restabelecimento da mobilidade do punho. No escafoide se inserem os ligamentos rádio, escafo, capitato, rádio carpal dorsal e o escafo semilunar. Os ligamentos volares do punho protegem o polo proximal do escafoide, enquanto a sua porção distal fica exposta ao impacto. O ponto mais fraco desse osso é a cintura, localizada imediatamente distal aos ligamentos volares, e, portanto, o local mais provável da lesão. Esse princípio vale para as fraturas por estresse, através de forças repetitivas aplicadas em menor intensidade que aquelas necessárias para desencadear a fratura aguda. Falando um pouco sobre a vascularização do osso escafoide. A artéria radial é responsável pela vascularização do osso e emite 2 ramos, o ramo volar ou palmar e o ramo dorsal. A vascularização do escafoide é do tipo retrógrada, pois inicia da porção distal para a proximal, ou seja, a artéria radial emite seu ramo palmar na porção distal do osso, sendo responsável por 20% da vascularização do escafoide, e o ramo dorsal, responsável pelos 80% restantes, vasculariza a porção medial e proximal. Esse tipo de vascularização tem grande relevância na epidemiologia da fratura, pois influencia no processo de cicatrização e consolidação da mesma, principalmente quando se trata de lesão proximal, uma vez que a demora no aporte sanguíneo aumenta significativamente o risco de necrose vascular. Vamos falar um pouco do mecanismo da fratura. Esse tipo de fratura ocorre por uma hiperextensão forçada do punho associada à queda ou manobra de proteção com extensão do cotovelo. As fraturas do osso escafoide ocorrem com extensão maior que 95 graus e desvio radial superior a 10 graus. Nessa posição, toda a carga do punho é transmitida através do osso. Sendo assim, ocorre o travamento do polo proximal do osso escafoide na fossa da extremidade distal do rádio, associado a uma angulação distal do polo dorsal, causando força de tensão da superfície palmar do osso. Dessa maneira, as fraturas do escafoide iniciam em sua córtex palmar. Vale ressaltar que, por se tratar de uma fratura por força de extensão, a maioria delas são de traço transverso simples, não sendo comum fraturas com multifragmentação. Abordando o tema de diagnóstico, a história clínica vai fornecer para a gente a suspeita de fratura. Então, o paciente normalmente chega ao médico relatando trauma com a mão espalmada e punho em hiperextensão, com dor na região do punho e sua porção radial. Logo, o paciente que refere ter dor na articulação do punho, que aumenta os movimentos, pode indicar a ocorrência de fratura. Essa característica é muito comum em fraturas sem desvio. Quando há fraturas com desvios ou lesões ligamentares ou até mesmo luxações, como luxações capsamilunar, a dor é muito intensa, podendo haver hematoma, edema e eventualmente crepitação. No diagnóstico, falando sobre o exame físico, a gente pode ter dor, principalmente quando palpamos a tuberosidade nesse osso, né? O paciente pode frequentemente relatar dor na região radial. Portanto, é necessário verificar, fazendo desvio radial e flexão do punho, palpando a região da tabaqueira anatômica. Podemos ter no exame físico edema no punho, principalmente na região dorsal, lá na tabaqueira, e limitação no arco de movimento, podendo causar paresia. E essa limitação ocorre principalmente no que tange a amplitude, comparado com o punho contralateral. Seguindo para exames de imagem, a gente pode abordar esse tema falando da radiografia, que é um método mais acessível, principalmente no SUS, e pode ser feito em diversas incidências. Nesse caso, a gente pode usar as incidências posterior-anterior, perfil, oblíqua, de diversas formas, principalmente em pronação de 45 graus e 20 graus de extensão do punho, e posterior-anterior com desvio ulnar do punho. Entretanto, a radiografia pode ser inconclusiva para o diagnóstico, porque ela pode se apresentar de maneira normal, né, uma radiografia fisiológica normal, e dessa forma o médico pode não enxergar que existe a fratura, porque a lesão pode ser sem desvio. Também há como opção de diagnóstico a tomografia computadorizada
e a ressonância magnética. Nas fraturas que a gente tem maior risco de perda de irrigação sanguínea, que são as fraturas localizadas no terço proximal do osso, a ressonância magnética vai confirmar a existência ou não de irrigação sanguínea, se houve necrose, como está a vascularização desse local, e é um fato que vai justificar um plano terapêutico específico e adequado para cada paciente, para cada fratura. Logo, se a gente pudesse estabelecer um padrão ouro, esse padrão teria a ressonância magnética, apesar da radiografia ser mais acessível. Nessa imagem aqui, a gente vê as fraturas do osso escafoide, em todas essas imagens, podemos ver bem indicado pelas setas, são fraturas bem visíveis, podemos ver que há uma fratura nessa região, diagnosticar perfeitamente. Falando um pouquinho sobre incidência de fratura e tempo de consolidação, as fraturas que acontecem na cintura do osso, que são cerca de 80% delas, vão demorar de 10 a 12 semanas para se consolidar. Já as fraturas do polo proximal demoram de 10 a 20, da tuberosidade, que ocorre em cerca de 4%, de 4 a 6 semanas, e no polo distal, que ocorre com bem menos frequência, de 10 a 12 semanas para se consolidar. Dando continuidade à apresentação, vou falar de algumas classificações que servem para estadiar as fraturas do osso escafoide. A classificação alfanumérica de Ebert e Fischer classifica, de acordo com a anatomia da fratura, estabilidade e cronicidade das lesões. Entre elas temos tipo A, estáveis, A1 no tubérculo, A2, incompleta do colo. Tipo B, instáveis agudas, que vai de B1 a B4. B1, oblíqua distal. B2, completa do colo. B3, polo proximal. E B4, fratura, luxação transescáfo perilunar. A tipo C é quando se trata do retardo de consolidação. E tipo D, pseudoartrose. Varia de D1 a D2, D1, união fibrosa, e D2, pseudoartrose. Continuando a classificação, temos a classificação de Otto-Russ. São 3 tipos, de acordo com a relação entre o eixo do escafoide e o traço de fratura. Entre elas temos a horizontal oblíqua, que é a fratura no plano horizontal, ficando oblíqua ao eixo escafoide. Tem boas chances de consolidação pelas forças de compressão no local da fratura e é considerada estável. A transversal forma 90 graus com o eixo longo do escafoide, pode ter forças de compressão e de cisalhamento. Também é considerada estável. E a vertical oblíqua, causada por forças de cisalhamento, sendo instável com alta incidência de não união, considerada mais rara. Quanto aos tipos de tratamento, vou falar sobre o conservador. Em fraturas sem desvio, deve-se imobilizar por 6 semanas ou até que hajam sinais clínicos e radiológicos de consolidação. Após a 6ª semana, refaz raio-x de controle e imobiliza por mais 6 semanas. Quanto aos medicamentos, são indicados anti-inflamatórios e analgésicos. A primeira imobilização gessada tem o objetivo de bloquear a pronossupinação, realizar leve flexão do punho e incluir a metacarpo do protetor, necessário fazer radiografia de controle. A segunda mobilização libera a pronossupinação até a consolidação, é realizada a radiologia mensal após o 4º mês. Não havendo sinais de consolidação entre a 12ª e a 24ª semana, deve-se considerar retardo de consolidação e indicar a terapêutica cirúrgica. Observação: vale verificar a imobilização punho-polegar para evitar a necrose de polegar, já que as principais complicações são principalmente pelo âmbito de irrigação sanguínea no local. Por fim, uma intervenção cirúrgica pode ser necessária tanto para o reparo de fraturas instáveis ou com desvio, quanto para recuperar o punho após complicações no tratamento conservador. As complicações decorrentes da fratura do escafoide são a pseudoartrose, a artrose do punho e a osteonecrose. Estas podem ocorrer devido a um diagnóstico tardio da lesão ou falhas no tratamento conservador, com a imobilização inadequada ou não acompanhamento da consolidação da fratura. A pseudoartrose é definida como a permanência da fratura mesmo após o tempo esperado de sua consolidação. Mesmo que o paciente esteja assintomático, ela é de tratamento cirúrgico obrigatório. A movimentação e instabilidade decorrentes da pseudoartrose podem agravar o quadro, causando colapso carpal e artrose do punho, provocando dor e redução da mobilidade. Por último, a osteonecrose ocorre principalmente em casos de fratura no terço proximal do escafoide, ocorrendo redução da vascularização do fragmento, uma vez que o aporte sanguíneo é retrógrado de distal para proximal. Para os casos em que, após o tratamento conservador, ocorreu pseudoartrose, mas ainda sem alterações degenerativas no carpo, é feita cirurgia com retirada da área de pseudoartrose, com colocação de enxerto ósseo e fixação. O enxerto pode ser retirado de vários locais de acordo com a preferência e com a presença ou não da osteonecrose. Situação é esta em que é mais indicada a colocação de enxerto ósseo vascularizado do rádio distal, mostrado na imagem. Nos casos em que há artrose ou colapso carpal, as cirurgias indicadas são a carpectomia proximal ou artrodese do carpo parcial ou total, conforme a demanda do paciente, o grau de artrose e a experiência do cirurgião. Aqui está um exemplo de colocação de enxerto ósseo vascularizado do rádio distal e uma radiografia desse enxerto abaixo, fixado por parafuso. Nesta outra radiografia acima está um exemplo de artrodese total, que costuma ser o último recurso por causa da perda de mobilidade do punho. Casos com mais de 1 milímetro de desvio ou instáveis de modo que não possa ser realizado tratamento conservador, tem indicação para tratamento cirúrgico com redução e fixação do parafuso canulado autocompressivo por via aberta ou percutânea. A cirurgia percutânea é uma técnica minimamente invasiva que visa limitar o dano arterial causado pelas cirurgias abertas, aumentando as chances de consolidação da fratura. Aqui estão algumas imagens da cirurgia percutânea. Vale ressaltar que, mesmo com a realização dessas cirurgias, a pseudoartrose e suas complicações ainda podem ocorrer, gerando a necessidade de outras cirurgias. Aqui estão alguns pontos importantes para lembrar.
O escafóide tem anatomia articular complexa e irrigação retrógrada, que atrapalham a consolidação óssea. O diagnóstico das fraturas do escafóide deve ser feito quanto antes para evitar complicações e deve se basear nos sintomas do paciente, mantendo a suspeita mesmo em casos de radiografias normais. O tratamento de fraturas do polo distal sem desvio e com mínimo desvio deve ser feito conservadoramente. Fraturas desviadas ou sem desvio, tratadas por 12 semanas sem consolidação, devem ser operadas. Essas são as nossas referências.